Veja hoje no Câmera 13. Você sabia que o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo? Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% da população masculina e 12% da população feminina fumam. No Alô Doutor desta terça-feira, os malefícios do tabaco. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Mandando um abraço carinhoso para você que está em Manaus e para você também que nos acompanha no nosso grande estado do Amazonas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa. Você viu aí, gente, esse mês nós ainda estamos falando da saúde do homem, estamos no Novembro Azul, muito importante para o tema que já o Dr. Sidney Chalub começa a conversar conosco a respeito dele, a respeito do tabagismo. E a gente tem dados aí da Organização Mundial da Saúde fazendo alerta. 47% da população masculina é fumante e 12% da feminina também é fumante. E aí, gente, a gente ainda tem a preocupação de lembrar não somente das doenças trazidas pelo tabagismo, mas fazer um alerta para os pais que são fumantes. Atenção com a saúde dos seus filhos, porque nos próprios dados trazidos pela OMS apontam aí a grande preocupação em relação às nossas crianças. Daqui a pouco eu vou bater um papo com o Dr. Sidney a respeito disso, porque tem a questão do fumante ativo, mas do passivo também. E em casa, seu marido fuma? Você que é esposa, que também pode estar sendo contaminada pela nicotina aí do cigarro do seu marido? Então já a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos mostrar um pulmão contaminado pelo cigarro. Então vai ser um assunto importante, um assunto que a gente quer fazer um alerta para os nossos queridos companheiros, porque a gente está tratando esse mês, durante todo o mês de novembro, falando um pouco sobre a saúde masculina. Doutor Sidney, muito bem-vindo. O cigarro é um vilão na vida dos homens? Das mulheres também, mas no caso dos homens. Bom dia, realmente. O cigarro hoje em dia ele é considerado o grande vilão para a saúde humana, não só em relação a câncer, que a gente tem medo, mas em relação também a doenças cardiovasculares, a impotência sexual é uma coisa que a gente tem muito visto isso, e até para mães que fumam, que vai ter repercussão na criança. Você falou aí do fumante passivo, e é muito comum as pessoas que trabalham em bares, garçom, e hoje isso é uma lei. A lei exige que a pessoa não pode fumar em ambiente fechado, porque você não tem o direito de contaminar a outra pessoa que tem uma vida teoricamente saudável. Então é fundamental ter a consciência de que você está se envenenando e você está envenenando as pessoas próximas a você. Agora, gente, são 50% os lares onde você tem ali a presença de um fumante. Nossa, é um percentual já altíssimo. Doutor, você só vai se dirigindo à tela da Band, tem dados aqui da tabagismo no mundo. O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas são fumantes, 1/5 da população. Percentual alto esse, hein, doutor Sidney? O que falta? E assim, falta consciência, porque antigamente, na década de 60, na década de 70, era charme, era sinal de poder, sinal de que o homem tinha que fumar, porque isso dava uma certa status. Hoje nós sabemos que é tudo ao contrário. Aqueles homens que faziam propagandas bonitas de Marlboro, de Hollywood, a época antiga, todos morreram com câncer, morreram com impotência, tiveram que perder partes do corpo, e é muito comum, a gente via muito isso na época da nossa residência, quando passava pela cirurgia vascular, pessoas que eram diabéticas e fumantes, e elas tinham amputações de membro, uma coisa fenomenal de triste.
E aqui a gente tem um pulmão normal e um pulmão impregnado pela nicotina. Essa substância negra vai destruindo os alvéolos e a pessoa tem uma dificuldade muito grande de respirar. Então ela morre buscando ar. É um preço muito caro que você paga por um hábito de vida. E isso aqui, o cigarro mata muito mais do que AIDS, mata muito mais do que hepatite, mata muito mais do que muitas guerras que a gente coloca aí em relação ao arsenal bélico, porque vai havendo uma impregnação. E a nicotina, ela tem uma característica de que ela chega no cérebro, ela tem alguns receptores específicos chamados beta-4 e alfa-2, libera uma substância chamada dopamina e que a pessoa sente aquela sensação de prazer. Ela diz assim, eu relaxo quando eu fumo, quando eu uso cigarro. Mas no momento que você está relaxando, o teu pulmão não está relaxando. Então, cria-se uma barreira e isso aqui é um pulmão de um fumante crônico e além dele ter a destruição do pulmão, a destruição dos alvéolos causando efisema pulmonar, ele predispõe a câncer. E não só câncer de pulmão, ele vai dar câncer de bexiga, vai dar câncer de língua, câncer de boca. Então, a gente considera hoje o cigarro como um cancerígeno completo. Ele tanto faz a mudança celular, que a gente chama de mutação, como ele induz esse processo. Então, ele é capaz de fazer a mudança genética, ou seja, você pega uma célula normal, você transforma essa célula anormal. E com o cigarro, Conceição, ele acelera este processo. Então, nós estamos diante de um vilão do nosso século que a gente tem como abolir. E é importante a gente dar exemplo. As crianças... Eu lembro muito bem que quando eu era criança, era muito bonito ver meu pai fumar, meus tios fumar, era um sinal de status, sentar, cruzar o dedo, fumar com cigarro na mão direita e um cafezinho na esquerda. Hoje a gente sabe que isso é extremamente deletério e as crianças seguem o exemplo dos pais. Se você é pai e você fuma, tenha pelo menos a habilidade de não fumar na frente do seu filho. Porque isso é uma coisa que ele vai ver, vai se estimular e os pais sempre são espelhos para as crianças. Agora, doutor Sidney, esse pulmão saudável, com o tabaco ou pelo tabaco, pode chegar a esse aqui. Agora, esse daqui, tratado, pode voltar não. ou não? Não. Isso a substância chama antracose. Ela fica impregnada aí e a pessoa que foi tabagista por 20, 30, 40 anos, quando ela para de fumar, lá na frente, daqui a uns 10, 15 anos, ela vai pagar um preço muito caro. Ou através do enfisema pulmonar, que muitas vezes as pessoas param de fumar porque já tem um pulmão como esse, que tem o enfisema pulmonar. Então, a destruição dessa membrana de captação de oxigênio para o nosso organismo e a liberação do gás carbônico do CO2. Então, com essa membrana comprometida, você vai parar de fumar, mas você já vai estar com a sequela da doença. Então, não há uma regressão. O que a gente tem que fazer? Não deixar chegar aqui. Então, se você está nessa fase intermediária, no meio do caminho, tem trabalhos que mostram que a pessoa que para de fumar e que não tem enfisema pulmonar, que não tem uma doença crônica como essa, a doença tende a regredir. Mas o grande problema é que a pessoa aqui, já está falando de 20 anos de vários cigarros por dia. Então, uma vez estabelecida isso, a grande maioria das pessoas são pessoas idosas que já têm repercussões respiratórias muito graves. Então, não regride. Sidney, o senhor pode sentar, por favor. Olha, gente, no programa de ontem, você acompanhou aqui conosco, a gente teve aí o doutor Alfredo Brelas falando sobre a questão da dependência, falando também de atividades estressantes, você lembra? E a gente recebeu aqui o nosso querido Alberto. Ele contou um pouco a história dele de dependência, uma pessoa que tinha sido já um grande empresário aqui da cidade de Manaus e que foi para o fundo do poço e teve a coragem no dia de ontem de vir aqui. Muito bacana isso, né, doutor Sidney? Falar dessa dependência, dessa parte da vida dele, mas graças a Deus ele conseguiu voltar. Ele conseguiu se reequilibrar novamente para a vida. Isso faz a diferença. Então, eu fiz questão de lembrar o que aconteceu no dia de ontem aqui no programa, doutor Sidney, porque a gente está falando de tabagismo. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de tabaco. Claro que gera emprego, a gente não está falando sobre isso, mas é importante também esse alerta. Quantas doenças
quanto recurso é pago para tentar tirar as pessoas lá do fundo do poço mesmo, que seja na dependência química, que seja em relação a doenças que são trazidas pelo cigarro. A gente vai mostrar agora o câncer de bexiga. É também um dos resultados provocados aí pelo tabaco. E daqui a pouco o senhor fala sobre isso, tá, doutor Sidney? Então vamos mostrar, é um trabalho da Band. Vamos lá. Já são 36 dias sem fumar, 732 cigarros evitados, R$311 economizados. Com a ajuda de um aplicativo no celular, a Priscila calcula os ganhos acumulados desde que ela largou o vício. Na minha pele, eu estava sentindo que ela estava muito ressecada, cheia de olheiras, meu cabelo estava ressecado, o cheiro do cigarro, o dinheiro que eu estava gastando com o cigarro. O prejuízo não é só de quem fuma. O país gasta por ano 60 bilhões de reais com despesas médicas associadas ao cigarro e custos indiretos ligados à perda de produtividade por incapacidade ou mortes provocadas pelo vício. São cerca de 200 mil por ano. A doença é provocada por substâncias tóxicas presentes no cigarro, que se acumulam na bexiga, provocando alterações das células. Embora seja o 9º tipo de câncer com maior incidência no Brasil, o de bexiga é extremamente agressivo. Mata 3.500 pessoas por ano no país, a maioria homens acima dos 50 anos. O sinal de alerta mesmo é quando a gente tem o sinal de hematúria, que é o sangue na urina. Considerado a principal causa de morte evitável pela Organização Mundial da Saúde, o tabagismo está ligado ao desenvolvimento de aproximadamente 50 doenças. No Brasil, é responsável por 90% dos casos de câncer no pulmão, além de estar relacionado a outros tipos como laringe, faringe, esôfago, pâncreas, fígado, rim e colo de útero. O cigarro também é o causador de 25% das mortes por doenças coronarianas e 85% das mortes por enfisema pulmonar e bronquite. Quando a gente compara pessoas que fumam, que já fumaram, com as que nunca fumaram, pode aumentar até 3, chega a 4 vezes. São muitos malefícios, hein, doutor Sidney? É uma doença provocada por você. Então é estarrecedor que você adquira esse hábito de fumar. E aquela história, é não iniciar. O importante é isso, é não iniciar. Porque nós somos uma grande cadeia de reação química. E a nicotina nada mais é do que uma nova substância química que entra no teu organismo. Ela vai para uma região do cérebro chamada região de compensação, em que a pessoa sente aquela sensação de prazer. Depois que ela sente aquela sensação de prazer, 1 hora ou depois, ela cai o nível dessa substância, como eu falei, que é a dopamina, e a pessoa começa a sentir a necessidade cada vez mais de fumar. Então, o que acontece? Além dele ter esse nível elevado e com uma queda, a produção de novos receptores. Então, cada vez mais, você fuma um cigarro a cada 10 horas, depois um cigarro a cada 9, a cada 8, chegar ao ponto de que a gente vê a pessoa acendendo um cigarro no outro. Então, essa é uma dependência química que tem que ser tratado não só por uma doença física, mas também com acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra. E é fundamental a gente abordar essa pessoa como um dependente físico, químico. Então, o tabagista, ele é um dependente químico. Ele sozinho, ele não vai conseguir resolver isso. Até em cima do que o senhor está falando, doutor Sidney, a gente tem aí... Esses dados são trazidos pela Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde tem feito esses alertas permanentes e muito até em cima do que o doutor Sidney está colocando sobre a dependência química. Importante uma pessoa que fuma, mas eu não sou dependente, na hora que eu quiser eu paro, assim também é em relação ao álcool, só que em muitos momentos você precisa sim, e quase sempre de uma ajuda. Agora, um alerta, né, até trazido dentro dessa informação, trazida dentro dessa informação, que você teria que analisar a hora que você acorda e a hora que você vai já usar o primeiro cigarro. Isso, qual é o tempo? Porque tem pessoas que já acordam, dormem fumando e acordam fumando. Exatamente. Isso é importante, esse tipo fundamental, de avaliação? O tempo que a pessoa consegue ficar livre do cigarro. E tem algumas pessoas que dizem assim, eu não consigo, eu não fico com cigarro, só quando eu bebo. Só quando eu utilizo de uma outra, quando eu vou tomar um cafezinho. Então, você quando vê que você está precisando do cigarro para se acalmar ou precisando do cigarro para melhorar o seu humor, você já é um dependente.
Essa é uma característica importante. Quando você diz assim, eu estou muito estressado, só o que vai me acalmar? É um cigarro. E a gente tem que ter como noção o que pode acontecer no organismo e, assim, sinais de alteração. A primeira coisa, a gente nota que o timbre da voz muda. O tabagista crônico, ele tem uma voz mais metálica, uma voz mais rouca. Então, se você tem uma pessoa que ela conversava contigo, você não consegue falar com ela por um tempo. Quando você nota que o timbre da voz mudou, já pode estar tendo acúmulo de problemas em cordas vocais, em laringe, que é uma causa muito comum de câncer. Outra coisa, a tosse constante, e é uma coisa que incomoda. Agora mesmo nós estávamos almoçando, eu e um colega meu, e a gente estava ouvindo uma pessoa tossir de uma sala diferente. Então, a tosse constante é uma coisa que piora muito. Só para você ter uma ideia, o tabagista, ele tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, ele tem maior chance de ter úlcera de estômago, porque o cigarro, ele diminui a circulação do organismo como um todo. O tabagista, quando a gente faz cirurgia, por exemplo, de hérnia, tem uma incidência maior de recidiva, porque ele fica fazendo força abdominal. Então, está na hora da gente cortar esse mal, porque a gente só está falando aqui das coisas mais graves: câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de laringe, de boca, de cordas vocais. Mas também a gente não pode esquecer que uma das maiores causas de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral está relacionado com o tabagismo. Então, é uma doença que é um hábito que distribui doença da cabeça aos pés. Por que eu falo nos pés? Porque é uma das causas muito grandes de amputação de membros inferiores. Então, não chega a circulação na ponta do pé e a gente vê aquele paciente que a ponta do pé está escurinha. O que acontece? O cigarro fez uma vasoconstricção e não chega sangue. Então, sai cortando, principalmente em diabetes. Você corta a ponta do dedo, depois corta o pé, depois corta a perna, vai cortando os dedos da mão, vai cortando a mão. Então, é muito comum a gente ver isso. Então, essa pessoa é dependente. Então, tem que procurar apoio sempre. Agora, eu vou para o intervalo comercial, doutor Sidney. Daqui a pouco vamos falar sobre a saúde das nossas crianças que estão em lares com pais fumantes. A gente volta já já para continuar esse bate-papo com você. Estamos de volta e olha, batendo um papo nessa terça-feira sobre o tabagismo, seus malefícios e fazendo um alerta para os nossos homens, a saúde do homem. A gente está falando muito aqui, já falamos do câncer de próstata, falamos do pâncreas e hoje a gente está falando do tabagismo na saúde dos nossos homens. Vamos para Mito e Verdade aqui na tela da Band, vamos ver o que é mito e o que é verdade, hein, doutor Sidney? Doutor Sidney, mito ou verdade? É verdade ou mito que algumas marcas de cigarro são piores que outras? Não, isso é mito. Todo cigarro ele vai ser deletério porque a nicotina vai estar presente em toda. Existe, às vezes, aditivo de alguma substância, mentol, que dá uma sensação de maior frescor, mas o veneno, na verdade, é a nicotina, que vai chegar nos receptores específicos. Mito ou verdade, doutor Sidney? Volta aqui na tela da Band, nova aqui. Parar de fumar causa aumento de peso? Olha, pode até causar aumento de peso, porque a grande pessoas que fumam, elas quando param de fumar, elas substituem esse hábito, esse prazer do fumar, por alimentação. Então não é raro a pessoa ganhar peso, mas ela pode transformar esse parar em fumar em uma atividade física. O que na maioria das vezes acontece? A pessoa para de fumar e começa a comer de forma descoordenada. Então, você tem que adaptar, na verdade, o hábito de vida de cada um. Não é o cigarro em si que emagrece, mas o hábito que a pessoa tem e há uma substituição. Então, é muito comum as pessoas deixam de fumar, aí elas adquirem hábito de tomar café, adquirem hábito de comer doce, adquirem hábito relacionado com uma outra tentativa de substituir aquele vício que ele tinha. Ou então tem aquelas pessoas também que tudo é motivo para fumar. Tomou um cafezinho, fuma. Então, esse é o dependente. Cabeça, fuma. Esse é o dependente. Não é isso, quando aquela pessoa que sente a necessidade de melhorar com o cigarro. Minha dor de cabeça só para se eu fumar. O meu tremor só para. Isso já é sinal de abstinência. Isso é sinal clínico de abstinência, que é a falta da substância química no organismo. Doutor Sidney, cigarro de palha não faz mal porque é natural? Isso é mito ou é verdade? É muito mito, porque o cigarro de palha ainda é pior porque ele não tem o filtro.
Porque o cigarro industrializado ainda tem um filtro que tenta reter uma parte dessa nicotina. Então, tanto o cigarro de palha como o cigarro normal, ele vai ser deletério ao organismo. Agora, é mito ou verdade? Charuto e cachimbo fazem menos mal que o cigarro tradicional? A diferença é na quantidade. As pessoas que fumam cachimbo, elas fumam cachimbo em horas específicas. Elas fumam charutos em horas específicas. O fumante de cigarro comum, ele está em qualquer ambiente com cigarro no dedo. O que difere é a intensidade com que você está inalando a substância nicotina. Mas não é um ou outro que vai ter um benefício jamais contra qualquer tipo de substância. Agora, doutor Sidney, houve por parte do próprio Ministério da Saúde uma divulgação importante, onde a dosagem da cotinina é o metabólico da nicotina. Foi feita, não é, na urina de várias crianças. Exatamente. Onde os pais ou um dos pais acaba fumando. E ali encontraram essa substância que vem da nicotina, que é derivada da nicotina. Isso significa o quê, doutor Sidney? Significa que a criança que vive em um ambiente onde tem o tabagismo, ela, de forma passiva e sem ter culpa, está inalando uma substância que tem uma série de situações que podem causar o dano nessa criança. Então, isso é para provar que mesmo as crianças, as pessoas que estão ao redor, elas são fumantes passivos e elas sofrem os efeitos danosos do cigarro. Então, isso é para você ter uma consciência que se você fuma, que você não está causando mal só para você, mas você está causando mal para as pessoas que você ama, ou que pelo menos você disse que ama. Então, se você tiver coragem e um ato de amor, pare de fumar, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu fumo para mim e eu não causo mal para ninguém. Isso é para provar que você, quando fuma, você causa mal para outras pessoas que estão ao seu redor. Então, as crianças têm uma captação melhor do que nós adultos e tem um sistema de defesa mais falho. Então, se a criança começa a inalar isso desde muito novo, ela vai ter uma consequência muito danosa ao longo da sua vida. E tem uma outra coisa importante aí. Ela tem já no seu receptor cerebral a nicotina. Então, em um determinado momento da vida, ela vai ser estimulada a fumar porque ela já foi, entre aspas, contaminada pela nicotina que ela inalou. Então, ela vai sentir a necessidade, no dia que ela experimentar um cigarro, ela vai ter uma liberação de dopamina, ela vai ter uma sensação de, usar um termo bem popular, um termo de um barato legal, vai ficar muito bem da cabeça e ela vai buscar ela vai se tornar um tabagista mais intenso e mais rápido do que aquela criança que nunca teve contato com pessoas que fumam. Então, é como se criasse uma memória no receptor cerebral dessa substância. Por isso que eu sou venho de uma família que todo mundo fuma. Porque, além do exemplo, você já teve os seus receptores estimulados para essa substância. Agora, doutor, se eu falar de predisposição, quem está mais correndo risco para um caso de infarto? Um obeso fumante ou um magro fumante? Não, o obeso fumante, ele tem muito maior tendência a desenvolver doenças cardiovasculares, o obeso em si. Mas um obeso que não fuma, que tenta uma atividade física, ele vai ter um risco mais ou menos equiparado do que um magro fumante. Então, um obeso que não fuma, ele tem um risco alto, mas se você tem um magro que fuma, o risco dele se aproxima do obeso. Então, você tem dois fatores. Imagina quando você soma esses dois fatores. A obesidade, eu vou colocar 3. A obesidade, o diabetes e o tabagismo, que a gente vê muito isso. Então, a gente tem que mudar. Nós não podemos mudar a nossa genética. Se você tem uma predisposição para uma doença, a gente não pode mudar. Mas nós podemos mudar a nossa qualidade de vida e o nosso hábito do dia a dia. Vamos às ruas agora, doutor Sidney? Muitas perguntas aqui para a gente fazer, doutor Sidney. Lembrando que a gente está no Novembro Azul, Então, todos os dias aqui na Band a gente está alertando aí para a saúde masculina. Vamos aqui às ruas. Meu nome é Gilane. Doutor, quais são essas substâncias e como elas agem nocivamente? Olha, hoje já tem descrito mais de 200 substâncias químicas no cigarro. Você imagina? E essas substâncias químicas, elas vão fazendo com que os receptores ou os vasos vão sofrendo uma consequência disso. E o que acontece?
Em relação ao câncer, vamos dar o exemplo do câncer da bexiga. A pessoa fuma, esse cigarro passa pelo pulmão, cai na corrente sanguínea e ele é eliminado pela urina. O que acontece? Esses metabólitos, eles encostam na parede da bexiga. Então, você imagina, aquilo ali sempre encostando, sempre causando essa agressão, em um determinado momento vai fazer com que tenha uma alteração celular e isso forma câncer. Então, hoje tem descrita mais de 200 substâncias tóxicas e danosas ao nosso organismo em uma simples tragada de cigarro. Agora, doutor Sidney, o que é essa nicotina e por que ela causa tantos prejuízos à vida de uma pessoa? Na verdade, a nicotina é uma das substâncias que tem no cigarro. Então, a nicotina é uma substância química que tem uns receptores específicos para ela e ela chega no organismo, assim como, vou dar o exemplo, tem os receptores para morfina, que é no caso da dor, como tem os receptores específicos para algumas drogas, existe um receptor específico para a nicotina no cérebro. Na verdade, são dois, é o beta-4 e o alfa-2. E esses receptores, eles interagem e começam a produzir umas substâncias que vão dar uma sensação de bem-estar, que é a dopamina. Mas, em consequência disso, ela produz uma série de metabólitos, ela é quebrada em várias substâncias menores que são danosas para o nosso organismo. E sem falar no calor. Uma das coisas que a gente vê muito, por exemplo, você falou de cachimbo. Existe câncer de boca, câncer de língua, que é da posição em que o cachimbo fica na boca, porque a temperatura elevada é um fator também que predispõe à formação de cânceres. Olha, vamos para mais uma pergunta, então, aqui na tela da Band. Vamos lá. Meu nome é Vinícius. Doutor, gostaria de saber, quimicamente, como o cigarro atua em nosso organismo. Mais ou menos eu já tentei falar, Vinícius, mas quimicamente ele faz uma série de reações químicas. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que a gente vê muito em relação ao cigarro é a vasoconstricção. Então, ele pega com que os vasos da periferia fechem. Então, se fecha, chega pouco oxigênio em determinada parte do teu corpo e isso vai ser muito danoso ao longo do tempo. Então, na verdade, nós temos alguns receptores do nosso organismo que eles fazem uma resposta química específica e localizada além do corpo. E, além disso, ele passa por todo o organismo, não só pelo pulmão, mas ele chega na corrente sanguínea e ele é eliminado até pela urina. Agora, doutor Sidney, por que algumas pessoas, quando querem, conseguem parar de fumar e outras não? Existem vários fatores, então existe também, assim, o fator ambiental, que a gente fuma. Uma pessoa que fuma sozinha é diferente daquela que tem um ambiente para fumar. Existe grupo, também, né? A vontade de cada um. É a mesma coisa que tem pessoas que conseguem emagrecer sozinha. Tem pessoas que conseguem mudar o estilo de vida sozinha. Então, algumas pessoas conseguem, mas a grande maioria precisa de apoio. E esse apoio existe medicações específicas para isso, fazem drogas antidepressiva. É importante você falar isso, porque o tabagista, quando para, ele fica agitado, ele fica irritado, que é um efeito rebote da doença, faz uma síndrome de abstinência muito semelhante ao que a gente vê no álcool e no outro de drogas, uso de drogas ilícitas. Então, existem pessoas que têm um preparo emocional melhor para isso, mas a grande maioria precisa de apoio, não só de profissionais, mas apoio dessas pessoas que conseguiram vencer. Porque cada um servindo, a gente tem que ter exemplo. Se você pega uma pessoa que conseguiu vencer e ontem você falou muito bem que veio uma pessoa aqui que conseguiu vencer, essa pessoa tem que ser exemplo para os outros. E aí você vê assim, se fulano é capaz, eu também sou. E aí a gente consegue convencer esse mal do século, que eu vou chamar assim. Ok. Vamos para mito ou verdade, gente, aqui na tela da Band. O que é mito, o que é verdade? E daqui a pouco a gente continua respondendo tantas pessoas. É bacana isso, né? A gente se informar mesmo para poder ir mudando aí os hábitos do dia a dia. Mito ou verdade? Cigarro é pior que maconha? Nossa, tudo é pior, gente. Depende, assim. O grande problema é que quem fuma maconha, e assim, o pessoal, a liberação da maconha, ele
fuma maconha em determinadas horas específicas, não na quantidade. Agora, a maconha, ela é uma substância química que causa muito mais dependência do que o cigarro. E o grande problema e a discussão da maconha é que a maconha, ela é um trampolim para uma droga mais pesada. Então, você começa, eu falei aqui, ó, dos receptores. A pessoa fuma e tem aquele, usar o termo que eu usei, aquele barato, ficou legal. Mas hoje ela faz isso com um cigarro. Amanhã tem que usar 2. Depois de amanhã tem que usar 3. Com um mês, um ano, tem que usar 20. Aí chega um momento em que aquele prazer, aquela sensação com aquela substância não é o suficiente para ele. E aí ele faz um upgrade em relação a uma substância mais agressiva, mais danosa para o cérebro, para o organismo como um todo. Olha, o último mito ou verdade, doutor Sidney, que fumar apenas um cigarro por dia não faz mal? Começa aqui, eu não conheço nenhuma pessoa que fuma um cigarro por dia. Essa é uma das grandes mentiras. Vou fumar um cigarro, eu vou ali tomar um e volto. Isso é uma das mentiras que tem. Então, não existe essa história de um cigarrinho por dia, porque não vai... E assim, não deu o primeiro trago. Então, não fume, não tome... Se você fuma um cigarro por dia, você não precisa de nenhum. Então, você tem que fazer uma vida saudável e, assim... Não existe essa... A gente não tem como quantificar um cigarro por dia, porque, me desculpa, todo mundo diz que fumou um cigarro por dia, está mentindo. Então, a ideia que eu dou é assim, não adianta, não tem que ter o primeiro cigarro do dia. Essa é a ideia que a gente começa, principalmente na adolescência e na juventude. Então, as pessoas viciadas geralmente iniciaram em fases mais precoces da sua vida. Doutor Sidney, ainda tem, na verdade, um mito ou verdade, que é usar chiclete de nicotina causa dependência. Aí, a gente está vendo muito isso no Brasil, né, não, gente? Falar que agora vai ter sabores, os cigarros. E a gente até já fez uma discussão muito forte em Brasília. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Tem que parar. E o Brasil marketing gasta muito tentando recuperar aquilo que poderia ter sido evitado. Isso, e o marketing, a gente nem entrou no cigarro artificial, que é uma outra alternativa que tem. Então, existe muito de marketing. Se fosse bom, a gente usava e vendia em farmácia de forma normal. Então, existe muito marketing em relação a isso. Porque o que acontece? Hoje, a droga, a gente estimula a pessoa a ter nicotina. O que ela vai sentir? Ela vai sentir uma sensação ruim em relação a isto. Então, ela começa a ter uma aversão ao cigarro por conta daquela nicotina que ela está tendo contato e está ingerindo. O importante é assim, são várias etapas do tratamento. Acompanhamento psicológico, apoio familiar, conscientização, mudança do hábito de vida em relação a fazer atividade física, porque isso há uma limitação muito grande em relação às atividades físicas. Você fazer alguma atividade que você começa a se desafiar. Hoje eu estou correndo 100 metros. Se eu tirar o cigarro, eu vou correr 200, 300, 500. E a pessoa que foi atleta ou fez uma atividade física e não fumava e começa a fumar, ela sente uma diminuição do seu rendimento físico com a utilização dessa droga, que eu vou chamar, por conta daquilo que a gente mostrou naquele pulmão. Porque a membrana de filtração de oxigênio, ela vai ficando cada vez mais dificultada e os alvéolos vão se destruindo. E você vai pagar um preço muito caro isso ao longo da sua vida por conta desse hábito. Sem falar nas outras repercussões cardiovasculares, câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de próstata, que nós estamos no novembro. Uma das perguntas assim, qual das causas de câncer de próstata? Hoje a gente está relacionando o tabagismo. Então, na verdade, ele acomete o organismo como um todo. Olha, gente, a gente vai fazer o intervalo comercial, mas eu quero colocar novamente na tela da Band esse pulmão aí, um pulmão saudável, que pode ser e continuar sendo o nosso pulmão. Agora, dá só uma olhada no pulmão de um fumante. Então, é aquele momento que a gente tem que fazer a escolha. Mas nós podemos fazer a melhor escolha, não é, doutor Sidney? Então, a gente vai fazer o intervalo comercial e voltamos já já. Já estamos de volta. Gente, está terminando o mês de novembro, né? Daqui a pouco chegou o Natal. Passou rápido, hein? 2017 correndo. Agora a gente tem que aproveitar todos os dias da nossa vida, primeiro para agradecer a Deus e procurar, não é, fazer uma vida leve, nos cuidando da nossa saúde, prevenindo, praticando a paz. A gente não acaba a violência usando a violência. Nós acabamos a violência
usando a melhor arma que nós temos, que é o amor, a transformar o ambiente que vivemos. E é muito bacana falar sobre saúde, mas não só ouvir as dicas que o Dr. Sidney passa pra gente toda terça-feira. Tem que viver essas dicas, colocar em prática mesmo, ser um agente transformador na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, na escola, em qualquer lugar onde você esteja. Hoje a gente está falando, continuando o mês de novembro, Novembro Azul, para falar da saúde do homem e falar deste malefício, né, desse vilão que é o tabaco na vida de todo mundo, homens, mulheres. Então, 40% da população mundial, doutor Sidney, é fumante. A gente tem tantas campanhas no mundo, no nosso país, ainda assim a gente continua praticando atos que são muito, muito prejudiciais à nossa família e à nossa vida. Olha só o tabagismo aí na tela da Band. O total de mortes devido ao uso de tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões anuais. A gente tem 10 mil pessoas morrendo por dia no país em função aí do tabaco. É um número altíssimo. Doutor Sidney, qual é a dica que o senhor pode dar para todos nós? Não dá para a gente imaginar isto, né? Nos dias de hoje, no dia da informação. Tanta informação. Exatamente. A dica que eu estou desse mês para você, homem, no mês que nós estamos acabando, é mude a sua qualidade de vida. Faça uma atividade física, que é fundamental. Toda vez que você faz uma atividade física, você tira alguns hábitos ruins, e um dos hábitos ruins é esse vilão do cigarro, porque se você faz uma atividade física, você vai sentir a necessidade de melhorar cada vez mais. Mudar a sua dieta, evitar muito carboidrato, muito açúcares, porque isso a gente aumenta a insulina do nosso organismo, e hoje esse estímulo de insulina, toda vez que a gente come muito açúcar, você aumenta a insulina, ela estimula as células e é um fator cancerígeno. E tem uma qualidade assim, aprenda a ser menos intolerante. Eu acho que às vezes a gente tem que ser mais tolerante, às vezes a gente tem que passar mais a mão na cabeça das pessoas e, como você falou, se aproximar mais, porque se você vive estressado, a tua imunidade cai. Então, a pessoa estressada, que já tem uma qualidade de vida ruim, ela vai ter uma imunidade pior e ela vai desenvolver doenças que até então não eram conhecidas. E pense, toda vez que você está fazendo bem para você está fazendo bem para um ente querido seu, principalmente as crianças, os seus cônjuges. Então, é importante você mudar a sua qualidade de vida. E aqui, nós estamos acabando esse mês de novembro, que é um mês novo. Tire um dia, eu sempre falo, coloque uma meta na sua vida, no mês do seu aniversário, lhe dê um presente, faça uma avaliação geral, vá no médico, faça uma avaliação para ver como é que está a sua próstata, se você tem mais de 45 ou 50 anos, faz uma avaliação cardiovascular, veja a taxa de colesterol, de triglicerídeo, tente baixar isso, baixe a circunferência abdominal. Se a gente fizesse uma meta de que, por exemplo, daqui a um ano, a gente ia diminuir um buraco no cinto, a estatística americana diz que cada vez que a gente diminui um buraco no cinto, a gente ganha 2 anos de vida. Então, coloque uma meta para que ano que vem nessa data você esteja com um buraco a menos no seu cinto, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Obrigada, doutor. Foi muito bom, não foi não? Hoje, nosso Novembro Azul, com tantas informações bacanas trazidas aqui pelo nosso queridíssimo parceiro de toda semana, doutor Sidney Chalub. Na próxima terça já vai ser dezembro. A gente se vê aqui na Band. E mande pra gente sugestão, é importante. A gente quer ouvir você e discutir os assuntos que você tem dúvida. Ok, gente, um beijo pra você, fica com Deus. Uma excelente tarde. Amanhã a gente se vê aqui na Band. Tchau.